Paz do Senhor, irmãos. Venho aqui trazendo mais um vídeo falando sobre a Santa Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar da relíquia mais sagrada e talvez a mais famosa de toda a Bíblia, a Arca da Aliança. Eu sei que muitos de vocês com certeza devem ter dúvidas sobre a Arca, e eu resolvi separar alguns tópicos interessantes sobre isso. Sobre a importância que essa arca tinha e o que ela simbolizava no passado e o que a figura de Jesus representa agora, através do exemplo dessa arca. Primeiramente, vamos lembrar, irmãos, a arca era a representação da presença de Deus no meio de seu povo. O objetivo da arca era deixar claro que Deus estava no meio de seu povo, dentro do lugar santíssimo que ficava dentro do templo. Exatamente no centro do templo, na parte mais profunda onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, que era o responsável por levar os sacrifícios numa tentativa de perdão pelos pecados, de remissão por todos os pecados de Israel. Algumas características da Arca da Aliança são o seguinte: ela era um baú retangular feito de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. A arca media cerca de 1,10 m, mais ou menos, de comprimento, por uns 70 centímetros de largura e altura. Em cada uma das extremidades tinham argolas de ouro também, né? E essas argolas, elas eram usadas para que os levitas pegassem varas, colocassem nas argolas e levantassem. Isso eu acho um detalhe interessante. Os levitas, diferente do que algumas pessoas pensam, não encostavam na arca diretamente, porque a presença de Deus é tão santa e tão pura, é tão magnífica, que não pode se misturar com o pecado, que até mesmo os levitas, que eram os escolhidos para carregar ela, não podiam tocar ela diretamente. Tinham que ser através de varas. Isso eu acho interessante, sobre como Deus deixa claro que até mesmo os seus escolhidos, os maiores de todos, têm que manter o temor e o respeito pela figura que é Deus. Além disso, ela também era toda coberta por ouro, por dentro e por fora, como eu falei, e ela tinha a sua tampa, que era chamada de propiciatório, e era em cima dessa tampa, feita de ouro, com 2 querubins em cima, com as asas estendidas, onde o sumo sacerdote derramava o sangue dos animais sacrificados em sinal de remissão aos pecados. Mas, além de tudo isso, o que nós podemos aprender com a questão da arca? O que essa arca tinha de tão especial? Bom, ela não representava só a presença de Deus, mas a presença de Deus junto com a aliança do homem. O que tinha dentro da arca, vocês podem pensar? As 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, que simbolizavam a união entre Israel e Deus. A união que foi feita através desse acordo. Esse acordo de obediência, de temor, de respeito por Deus. Segunda coisa que tinha lá dentro, a vara de Arão, que tinha brotado várias flores. Eu vou fazer um vídeo futuramente explicando um pouco melhor essa história. Mas caso estejam curiosos, Números capítulo 17. Essa vara representava então a autoridade que o sumo sacerdote tinha e que essa autoridade não deveria ser questionada, porque o sumo sacerdote foi escolhido pelo próprio Deus. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, e ele foi escolhido diretamente por Deus. Então esse milagre foi para mostrar que os escolhidos
aquele que Deus escolhe, nós não devemos ter dúvidas. O que Deus escolheu, o que Deus decidiu fazer, pegue isso, irmão, e confie em Deus. Não fique desconfiando e pensando, mas deveria ser o fulano, deveria ser o ciclano. Eu já fiz vídeos falando sobre isso. Quem Deus escolhe é escolhido dele, ponto final. Não tem discussão. Não desafie a autoridade ou o julgamento de Deus. Nenhum de nós é mais sábio que ele. E a terceira coisa, um pote, um jarro, cheio de maná. Lembram do maná? Aquele famoso maná que caiu do céu? Era um pote cheio desse maná. Por quê? Para lembrar de como Deus ouve as orações do seu povo. Porque o povo de Israel reclamou muito, chorou muito, até duvidaram das promessas de Deus porque estavam passando fome no deserto. Mas então Deus enviou o maná, mostrando para todos que mesmo quando o povo dele não é fiel, ele permanece fiel. Mesmo quando o povo difama o nome dele, ele permanece ali com o seu povo, ajudando e mostrando sempre misericórdia. Uma coisa que nós podemos também pensar é o que aconteceu com essa arca. Eu já dou a resposta aqui para vocês. Ninguém sabe onde ela está. Existem muitas teorias, mas nenhuma certeza. Mas isso importa atualmente? Não. O paradeiro da arca não importa mais. Porque nós recebemos uma segunda arca, digamos assim, na figura de Jesus Cristo. Porque a arca, irmãos, era apenas um objeto que Deus estava usando. Mas Jesus, ele é o próprio Deus em carne e osso. E quando ele se sacrificou na cruz, ele fez o sacrifício do propiciatório. Ele trouxe a remissão dos pecados para um povo que não tinha temor, que somos nós. E com isso ele nos trouxe esperança. Ele ressuscitou e ele vai voltar, como o sumo sacerdote sempre voltava. O sumo sacerdote voltava e dizia: está consumado, está perdoado. Seus pecados foram perdoados. Vocês estão livres. E era um ano de prosperidade. Mas graças a Cristo nós não vamos ter um ano de prosperidade, vamos ter uma eternidade de prosperidades. Amém, irmãos? Então o paradeiro da arca não importa mais. O que importa é o simbolismo que ela levava e de como que nós devemos tratar com respeito a Cristo da mesma forma que o povo de Israel respeitava a arca. E como que é problemático nós não respeitarmos a Cristo, como o povo de Israel algumas vezes não respeitou a arca. Porque, irmãos, viver sem a presença de Deus, viver sem a arca, naquela época, só trazia desastre para o povo de Israel. Mas, quando eles traziam de volta a arca, tudo prosperava. A mesma coisa a nossa vida com Cristo. Sem Cristo, tudo dá errado. Mas com Jesus na nossa vida, tudo prospera, tudo dá certo. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Futuramente vou trazer mais vídeos falando um pouco mais da arca, mas eu queria que você pegasse isso. Que você pegasse e tivesse respeito, temor, amor por Cristo, da mesma forma que o povo de Israel se dedicava tanto para mostrar o melhor que eles tinham para aquela arca que representava a presença de Deus. E o povo era abençoado. Da mesma forma que você, irmão, também vai ser abençoado pela presença de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos vocês.